Boa, boa. Acho que estamos online agora. Acho que parece que está tudo certo. Então vamos aguardar aí um pouquinho só para ver mais pessoas entrando. A gente está com 22 pessoas agora. E o número tem aumentado desde as 10 horas. Agora parece que vocês já veem tudo. Me veem, vem o Mikael e a apresentação. Então, vamos começar aqui, né? Eu sou o Daniel Feitosa, sou Revenue Manager Specialist para Climber no Brasil, principalmente. E estou aqui para conduzir esse bate-papo que a gente vai ter sobre Data Science e cultura de dados na prática para a hotelaria, né? A Climber RMS é um Revenue Management System, né? Que é um sistema de RM que aborda muito essa parte de dados e tecnologia na hotelaria para gerar resultado. Então, para falar sobre esse tema, a gente trouxe aqui o nosso principal especialista do tema na Climber, que é o Mikael Batista. Então, o Mikael Batista vai ser o apresentador, né, de hoje. E pode se apresentar aí, Mika, por favor. Obrigado, Daniel. Então, o meu nome é Micael Batista, eu sou Data Scientist na Climber há cerca de 4 anos, mas já estou no ramo de análise de dados há cerca de 6 anos. Já fiz algumas apresentações neste tópico, noutros tópicos, e hoje o que vos vou apresentar, o que vos vou realmente apresentar é os padrões que temos andado a ver nos nossos clientes e no mercado em si, sobre a cultura de dados. O tópico vai ser especificamente a cultura de dados, dentro do ramo de Data Science. Um, com isto, não sei se passamos já à primeira questão, se queres esperar mais um pouquinho. Sim, sim, não, acho que vamos dar um pouquinho mais de tempo só para ver mais pessoas entrando também, né, para aquecer. E é como você falou, né, o Data Science é um tema muito abrangente. Você mesmo disse que se a gente for falar de Data Science, aí é um mês de live infinita, assim, sem parar. Então, dentro desse ramo, até é uma oportunidade futura para a gente falar de outros pontos dentro de Data Science, né? Porque começar pela cultura de dados, a gente vai ver que essa apresentação é bem rica, esse conteúdo é bem rico, porque é um ponto, é um pilar importante dentro de Data Science, né, Mika? Tens razão. Então, se fôssemos falar de Data Science, a primeira vez que tu me trouxeste, vamos fazer uma apresentação de Data Science, eu fiquei, bem, um mês eu não sei se dava tempo para falar de tudo. Sim. Porque há imensos tópicos em Data Science. Podemos falar sobre a parte de modelos, de estatística. Dentro da Data Science tens os vários ramos, como analisar dados, como estruturar os dados, que tipos de modelos é que se tem. Um, mas eu acabei por escolher esta parte da cultura de dados exatamente porque hum, parece que nós estamos sempre a falar de dados na hotelaria e que os hotéis têm de ter imenso cuidado com os dados, têm de estimar muito bem os dados que têm, mas isto que nós dizemos não é sem razão, não é sem fundamento. É Sim, porque sim, é sim. realmente importante para estes modelos. Temos de pensar sempre de data science, seja tanto a nível de reporting, de business intelligence, ou mais a nível de inteligência artificial ou modelos estatísticos. Temos de pensar que isto são formas ou robôs ou coisas, entidades que aprendem com os dados. E se nós tivermos bons dados, boas fundações para estes mecanismos que vamos treinar, ou que vamos ensinar, ou que vamos criar, realmente vamos conseguir tirar muitos melhores insights e ter modelos muito melhores para nos alimentar a nós e ao próprio negócio, não é? É o Sim. mesmo que, por exemplo, se nós tivéssemos a ensinar crianças pequenas na escola e sempre que falássemos do laranja mudávamos a cor. Se às vezes disséssemos, olha, isto é laranja e estávamos a apontar para vermelho, olha, isto é laranja e estávamos a apontar para amarelo, e depois isto é laranja e estávamos a apontar para laranja, a criança ia ficar um pouco confusa, tipo, por exemplo, Muito. que cor é que é aquela afinal? Então, Sim. nestes modelos é mais ou menos a mesma coisa. Se nós não tivermos cuidado com os dados que nós guardamos nas nossas bases de dados dos hotéis, se não tivermos cuidado com o que introduzimos lá dentro, depois vai-se ensinar estes modelos
E se eles não aprendem bem, dizemos, epá, o modelo não deve ser bom, se calhar não fizemos um bom trabalho em ensinar o modelo, mas às vezes nem tanto é isso. É mais os dados, a parte da fundação em si. É por isso que quem está em Data Science, e eu admito que eu sou bastante culpado disso, eu estou sempre a falar destes tópicos hotéis, porque realmente é importante, impacta, tem imenso impacto. Nós, antes da pandemia, tínhamos, por exemplo, um motor de recomendação de preço. E nós conseguíamos, pela, pela recomendação de preço, saber se a qualidade dos dados do hotel eram boas, tinha uma boa qualidade de dados ou se tinha uma má qualidade de dados. Nós tínhamos hotéis que, bem, nós conseguíamos acertar ao preço com uma diferença de mais ou menos 5 euros, ou neste caso seria a nível de reais, eu acho que aquele hotel estava a vender a cerca de 200 euros, por isso teria uma taxa de erro a rondar os 2, 4%, mais ou menos. Sim. Então, tinha uma taxa de erro de 2, 4% na receita, comparado ao Revenue Manager. E havia hotéis que ele estava completamente perdido e não conseguia realmente fazer uma recomendação de preço boa. Porquê? O hotel que tinha uma recomendação de preço com uma taxa de erro de 2 a 4% era um hotel que tinha os dados fantásticos. A Revenue por detrás desse hotel, que era um hotel nos Açores já agora, aqui numa das ilhas portuguesas, essa Revenue tinha um cuidado fenomenal com os dados e fazia formações à recepção para eles introduzirem os dados como deve ser, ia falar com os e-commerce, fazia validação interna e realmente via-se os benefícios neste género de mecanismos, neste género de relatórios e em especial da recomendação de preço. Havia outros hotéis que faziam, não sei, eles tinham práticas de dados muito más e realmente depois via-se o impacto neste género de mecanismos. Então, eu hoje, só para finalizar, já agora, não é? Eu hoje queria realmente falar da cultura de dados na prática, para vos dizer em passo a passo, ponto a ponto, o que é importante realmente para se ter uma boa cultura de dados no hotel. Pronto. Muito bom, muito bom, muito bom. Acho que a gente vai começar, né, o propósito desse webinar, dessa live, é realmente, acho que falar sobre um ponto importante dentro desse ambiente aí, que é muito gigante, seja data science, seja hotelaria, seja venda, seja RM, um pouquinho de tudo, sempre baseado nessa cultura de dados. Então, para começar aqui, né, a gente já começamos aqui, né? Então, mas para começar a apresentação, eu queria colocar a primeira pergunta aqui para a participação de quem está aí com a gente. Então, se você está vendo a gente pelo computador, aponte o seu celular aí nesse QR Code, ou entre no site, se você está vendo pelo celular, entre no site slido.com e tem essa chavinha aí, esse código que é da nossa apresentação. A primeira pergunta que a gente quer fazer para vocês quais palavras vêm à sua mente quando falamos de hotel data driven. Então, vamos esperar aí um pouquinho essas perguntas, o pessoal conseguir escanear o QR Code e a gente conseguir ter essas primeiras respostas aí do pessoal. Vamos lá. Vou apontar aqui também para ver se está funcionando. E daqui a pouco devem chegar as primeiras respostas, né? Então a gente quer começar esse bate-bola, né? Essa live aqui, sabendo de onde a gente vai partir, qual que é a expectativa de quem está com a gente, né? Das pessoas que estão participando na nossa live, de quem teve o interesse em estar com a gente aqui nessa live para saber sobre cultura de dados, sobre data science, sobre RM, sobre o que um RMS tem a oferecer de conteúdo. Então, quando a gente pensa em um hotel data-driven, quais seriam as primeiras palavras que vêm à mente, né? A gente já tem aí algumas respostas. Deixa eu ver aqui, a leitura do QR Code aqui está tranquila, está perfeito, já temos as primeiras respostas. E aí, enquanto a gente vai deixar aqui, né, o pessoal respondendo, né, o QR Code está na direita, o site e a chave, né, para colocar no site para poder fazer essa resposta estão aí na tela. Então,
vamos com as respostas de vocês e enquanto a gente vai colhendo esses dados, vamos seguir para a apresentação, Mika. Ok. Vamos ver o que a gente tem aí para começar sobre o nosso conteúdo. Ok, obrigado, Daniel. Então, só para quem ainda não estava cá, vou resumir um pouco o propósito desta apresentação. Eu aqui vou falar de cultura de dados na prática, porque realmente existe uma importância muito grande na hotelaria de se ter dados de qualidade e de os hotéis desenvolverem uma cultura de dados boa dentro dos seus hotéis, dentro das suas organizações. Contudo, eu sou em parte grande culpado disto. Digo sempre aos hotéis que têm de desenvolver uma cultura de dados, mas muitas vezes sem dizer como é que a têm de desenvolver. Então, nesta apresentação, eu queria mostrar aos hotéis que fases ou que estágios nós vimos os nossos clientes e outros hotéis no mercado, onde é que eles estão, que estágios é que existem de cultura de dados e como é que podem transicionar entre um estágio mais baixo e ir para o estágio mais alto a nível de cultura de dados. Baseado na nossa experiência, nos nossos insights ao longo destes anos todos no setor da hotelaria, tanto em Portugal como no Brasil. Aliás, até aqui no subtítulo está uma brincadeira que é, enquanto estávamos a fazer esta apresentação, eu e o Daniel, realmente pensámos que até um hotel que tenha uma cultura de dados muito elevada pode chegar ao ponto de não vender quartos e conseguir ter mais receita do que se vendesse. Mas é algo que vos irei falar mais durante a apresentação e em especial no fim. Então vou passar aqui ao primeiro slide, que é os vários estágios da cultura de dados que detectamos ao longo do tempo. E efetivamente dividimos isto em 4 grandes estágios, em que o primeiro é um hotel que seja data aware, que é muito associado a um hotel que está ainda a descobrir e a entender como manipular os dados e como guardar os dados dentro da sua organização, dentro do seu hotel, e tem práticas ainda muito manuais dentro da sua organização. Depois passamos a um hotel data proficient, que é o segundo estágio da cultura de dados, e já é um hotel que já tem um registro mais estruturado, mas muitas vezes ainda não faz muita validação e a qualidade de dados ainda não é muito alta. Num terceiro estágio temos Data Savvy, que já são hotéis que já fazem o registro dos dados e já fazem a validação dos dados de uma forma consistente e boa, ao ponto de conseguirem facilmente passarem para o quarto estágio, que é os hotéis ou organizações data-driven, que conseguem tirar proveito desses dados, seja tanto pela componente de business intelligence, como também a nível de inteligência artificial, machine learning, redes neuronais. E pronto, isto é um pouco da introdução para vocês saberem mais ou menos como é que vamos estruturar isto. Eu vou passar então agora a apresentar o primeiro estágio, o estágio dos Data Aware. Como estava a dizer, isto é... Mas primeiro acho que é legal a gente ver, antes de passar para a primeira, acho que é legal a gente ver o que o pessoal respondeu sobre o que eles esperam, né, do Hotel Data Driven. Ou a gente deixa isso para a sequência? Deixa isso para a sequência, sim. Tudo bem. Depois a segunda questão que tivermos, não é? Eles vão ter de saber um pouco já disto. Então, boa. Mas obrigado, é verdade, Daniel. Ok, então, e já agora aproveito a dizer também, se tiverem alguma questão, vão escrevendo no chat e depois o Daniel vai escolhendo algumas questões e vamos depois falando aqui entre os vários estágios de cultura de dados que eu for apresentando, ok? Perfeito. Pronto, boa. Então, primeiro estágio da cultura de dados que vimos nos vários mercados. Os dados inseridos, os hotéis que são data aware. E isto são hotéis que, por norma, ainda inserem dados muito manualmente, ainda fazem um registro muito manual dos dados e de forma não estruturada, seja usando ferramentas como o Excel, o Evernote ou às vezes até um caderno de notas, não é? Não existe uma cultura de dados muito grande neste género de hotéis. Ainda estão no início da operação, ainda estão no início de perceber
como é que hão de gerir esta informação toda dentro do hotel de forma estruturada e associada a isso não existem grandes estruturas. Grande parte destes hotéis ainda tem conhecimento muito centralizado em uma ou duas pessoas, em que, por exemplo, tem-se o dono do hotel que faz o registro das reservas e tem um Excel no seu computador onde faz esse registro. Então, qualquer pessoa que queira registrar uma nova reserva nesse hotel tem de ir falar com o dono e dizer: olha, entrou uma nova reserva, é para a data tal, 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 vai ser por não sei quantas noites e vai ser este preço. E lá vai o dono do hotel escrever isto. Para além disso, normalmente estes hotéis, para além do conhecimento destas ferramentas e a organização destas ferramentas estar muito centralizado em poucas pessoas, normalmente quem tem acesso a estas ferramentas e consegue realmente usar estes dados de forma consistente no dia a dia são também muito poucas pessoas. Possivelmente, neste exemplo que estava a dar, se calhar a secretária do dono do hotel ou a recepcionista do dono desse hotel conseguiria aceder a este Excel, que poderia estar partilhado numa drive, muitas vezes está, pelo que nós também já vimos. E ela, a recepcionista e o dono do hotel talvez insiram reservas os dois, mas não muito mais do que isto. E por fim, associado a esta falta de estrutura, associado a esta falta de acesso e a esta dificuldade de acesso que há deste género de ferramentas, a qualidade dos dados é sempre muito duvidosa, porque normalmente é uma ou duas pessoas que acedem, elas habituam-se àquele formato de dados, sabem como usar, mas depois não permitem que haja outras pessoas a olhar. Logo também não permite que haja uma grande evolução dessa estrutura de dados, não permite que haja um desenvolvimento a sério desse género de ferramentas. Então a qualidade de dados é muito duvidosa. Então, só recapitulando e resumindo, DataWare são hotéis ou organizações, já agora, porque isto tanto aplica só a hotéis como a empresas normais, a outras organizações que haja. São hotéis ou empresas que normalmente inserem os dados manualmente. O conhecimento de como usar as ferramentas está centralizado em poucas pessoas e o acesso também está centralizado em poucas pessoas. Há poucas pessoas que conseguem aceder a estas ferramentas. Para além disso, a qualidade dos dados é duvidosa neste estágio. Nós, na realidade, já vimos alguns hotéis que têm este género de práticas e chegam ao ponto de não conseguirem definir bem uma estratégia de preço, porque nem têm muito bem uma noção de qual é que é o impacto, a relação da procura com a oferta, efetivamente. Não conseguem mapear esta relação. Não têm os dados disponíveis para isso, a nível de reservas, e depois a nível de preços muito menos. Então acaba-se por ver muitos hotéis a realmente praticarem flat pricing, ou preços que são sempre iguais, R$200 constantemente, R$300 constantemente, independentemente da distância ao dia da estadia, ou do mês em questão, ou se é fim de semana ou se é semana, algo assim tão simples, não é? Às vezes caem neste dilema porque realmente não têm capacidade de mapear esta relação de procura-oferta. Mas bem, acabei aqui de apresentar este estágio do DataWare. Vou passar então à questão. Vamos ver os resultados da questão, Daniel. Vamos lá, vamos ver a participação do pessoal, né? O que eles têm em mente quando pensam, né? Quando a gente fala sobre um hotel data-driven. E aí a gente tem um campeão, né? Que é previsão, né? Muito, para mim é uma palavra muito, muito forte, mas muito necessária quando a gente fala de dados, quando a gente fala de revenue management. Isso eu acho que é bom vê-la como a campeã, né? E depois a gente tem análise de dados e inteligência. Muito interessante ver esses pontos. Eu tenho meu viés aqui de Revenue Manager sobre cada um desses pontos. Queria ouvir um pouquinho de você, Mika, se é isso mesmo que era esperado, o pessoal está dentro do clichê, digamos assim, né, da expectativa normal que a gente tem. Quando se fala num hotel data-driven, você como data scientist olha e fala, bom, a expectativa dos hoteleiros é essa, ter a previsão assertiva, no caso, né, não está aí previsão assertiva, mas né, uma previsão que válida, né, pelo menos, e análise de dados com inteligência.
É isso mesmo que a gente deve esperar? Esse é o básico? Como que você vê essa resposta aí do pessoal? É assim, Daniel, honestamente, não estava à espera de uma resposta tão on the point, porque efetivamente, quando estamos a falar de um hotel data-driven, estamos a falar de um hotel que faz a sua gestão baseado nos dados, não é? E em vários cursos de gestão ensina-se que, e uma lei básica da parte da gestão do negócio é que uma pessoa só consegue gerir um negócio ou um hotel, neste caso, se conseguir fazer uma boa previsão do que vai acontecer. Se nós não conseguirmos sequer prever quantos quartos vamos vender, quanta receita vamos fazer, quantos cafés da manhã vamos vender, como é que podemos fazer uma boa gestão? Então, um hotel data-driven, que é um hotel que já vai muito além de uma gestão normal, mas sim já vai a uma gestão baseada em dados, fundamentada em dados, já faz estratégias de mercado e estratégias de negócio baseada em dados, é porque já faz uma previsão muito boa baseada nos dados que tem, não é? Então, eu acho que estas respostas estão exatamente no ponto, que é a parte da previsão, não é? Conseguem prever e conseguem facilmente antever o que é que vem aí, baseado no histórico que têm e na acumulação de dados que foram fazidos. Conseguem fazer uma ótima análise de dados, porque têm dados limpos, têm dados bem estruturados e acaba por trazer uma ótima inteligência de negócio e uma ótima inteligência que eles podem aplicar no dia-a-dia deles. Pronto, mas isto é a perspectiva do data scientist, da parte mais de negócio, mais generalista. O que é que tu achas? Isto faz sentido a nível de revenue management, mais dentro do contexto dos hotéis? Faz total, faz total. Acho que é muito disso, né? A gente, como RM, eu acho que uma das maiores dores é ser o responsável, e aí eu falo como RM para os hotéis que têm um RM, mas se o hotel não tem um RM, uma pessoa específica, é o comercial às vezes que faz, é o gerente geral, mas independentemente de quem faça, é uma responsabilidade de todo o negócio fazer o que você falou, né? Ter essa previsão de que a gente vai ter 70% de ocupação, a diária média vai subir, vai baixar, as oportunidades são XYZ, e é uma dor muito grande você ser o responsável por falar isso, e isso tem que estar certo. Então, quando a gente fala de um hotel data-driven, quando a gente traz a tecnologia para isso, eu acho que a maior expectativa é poder dar suporte ao ser humano para ter uma informação válida, para ter uma tecnologia que possa te dar suporte nisso e que aí entra, né, não é a tecnologia, ela não vai dar a informação e ela vai ser válida, ponto, tá, né, impressa na parede, não muda. Ela tem que ser analisada, discutida, então é sempre o humano e a máquina, mas quando eu penso num hotel data-driven, hotel que investe em tecnologia, em um RMS, a gente espera que entregue uma previsão baseada em análise de dados inteligente, que nos valide, nos diminua essa dor, né, nos dê um norte e também nos faça aprender como a gente pode usar isso a nosso favor, como a gente pode se desafiar. Então, acho que as respostas estão muito alinhadas aí, seja na visão de um data science, de um RM, mas eu acho que a expectativa da hotelaria é essa, né? É poder ter um hotel data-driven que seja um hotel onde a previsão seja menos dolorosa e mais colaborativa para o negócio, né? Então, acho que foi um sucesso aí essa primeira pergunta, esse alinhamento com quem está com a gente aqui. E acho que a gente já pode partir aqui para uma próxima pergunta, contar com a colaboração deles para evoluir aqui na nossa discussão. Posso passar aqui, Mica? Podes. Boa. Então, essa pergunta já foi e a gente vai aqui entrar com a próxima questão. Até tem uma pergunta aqui no chat que é do Marcelo. E o Marcelo pergunta, pelo que eu entendi da pergunta dele, se é uma mentalidade de alguns momentos que a gente estava conversando sobre a mentalidade que contraria a geração de divisas, o aumento de receitas, né? Que seria uma gestão feita na ponta do lápis, né? Então, pelo que eu entendi da pergunta, é uma gestão feita sem muita tecnologia, que seria, acho que associada à primeira fase
que você comentou. Então, Marcelo, depois você escreve aí no chat se a gente está falando bem sobre a sua pergunta, se a gente percebeu bem o seu ponto. Eu entendo que a nossa provocação é justamente ver que essa primeira fase de dados é o quanto de aumento ou de desafio em aumentar a receita um hotel nessa fase pode estar, né? Então, queria ver, Mica, se você concorda comigo. A pergunta do Marcelo foi essa. Essa não é uma mentalidade que contraria a geração de divisas? E aí eu perguntei qual a mentalidade, e ele falou, uma gestão feita na ponta do lápis. Eu entendo que é bem relacionado a hotel, pensando em um hotel que está na fase inicial. Isso. Exatamente, a moda antiga. Sim, completamente, certo. Nesta fase ainda é muito comum ter-se decisões de negócio ou decisões estratégicas no hotel que é baseado no instinto da pessoa, é baseado na experiência da pessoa, não para invalidar esse género de decisões. Aliás, dentro da Climber nós temos sítios onde nós permitimos que haja um revenue e que consiga introduzir de uma forma estandardizada e de uma forma padronizada o que é a sua experiência e para ter impacto na recomendação de preço, para ter impacto nas previsões. Temos vários sítios na nossa aplicação onde permitimos fazer isto, mas o grande problema é quando o grande problema é quando grande parte das decisões são feitas assim, em instinto, em experiência, sem haver o baseamento também nos dados em si. Por isso, acho que está completamente certo. Perfeito, perfeito. E aí eu até já aproveitei para lançar aqui a nossa segunda questão, porque ela também tem a ver com isso, né? Até ela é justamente nesse ponto. É para saber de quem está com a gente, pensando na hotelaria brasileira, que é o nosso público hoje, o público da nossa live hoje. Qual o percentual de hotéis que você que está com a gente entende que estão nessa fase inicial? Então, o pessoal está aqui respondendo justamente essa pergunta que o Marcelo comentou e que a gente acabou de responder, ou seja, para hotéis nessa fase. Quanto a gente vê do mercado que ainda está nesse momento que a gente fala que é o primeiro, né, a base ali bem simples da cultura de dados. E aí, enquanto o pessoal vai aqui trazendo, contribuindo com as respostas, vamos ver aqui, né, o que a maioria vê. Vamos seguindo aí para a nossa apresentação, Mica? Vamos. Então, vou passar aqui à segunda fase, ou segundo estágio da cultura de dados num hotel, que já são hotéis Data Proficient. O que é este género de hotéis? Este género de hotéis já são uma melhoria em relação aos hotéis Data Aware, aos hotéis ou às organizações da primeira fase, no aspecto que já, em vez de guardarem a informação estruturada, muitas vezes em Excel ou ferramentas criadas por eles próprios, pela própria hotel ou pela própria organização, já usam ferramentas estruturadas, criadas in-house ou mesmo por fornecedores de serviço desse género de ferramentas, para guardar cada um dos tipos de dados. Então, por exemplo, no hotel, os tipos de dados seriam os dados de reservas num PMS ou num CRS, mas o portal de inserção seria sempre o PMS, ou primariamente seria o PMS, ou então a nível de dados de concorrência, como rate shoppers, ou então mesmo a nível de guardar a estratégia de preços. Em muitos hotéis ainda entendo que acontece isto, que é guardar e ter grande parte desta informação também no Channel Manager. Não significa que estas plataformas já comuniquem, mas elas já existem e já existe um registro padronizado da informação. Contudo, normalmente estes hotéis são hotéis que estão ainda numa fase muito inicial desta inovação de dados, efetivamente, e costumam, comprar uma ferramenta e vamos começar a inserir dados. E usam os mais básicos dessa ferramenta, ainda não pensam muito na parte da integração e da ligação dos dados entre si, estão a trabalhar simplesmente com o que lhes é dado como base na ferramenta. Então, pronto, em relação à fase anterior, uma vantagem é já terem os dados de cada género centralizados. Estamos a falar aqui do PMS, do Rate Shopper, do Channel Manager, e já têm cada um
cada tipo de dados centralizado em alguma ferramenta, em alguma plataforma, e as pessoas de um departamento ou de cada departamento em específico já têm acesso a essa ferramenta. Tanto para introduzirem dados como para beberem desses dados, para procurarem por relatórios, para extraírem Excels. Contudo, nesta fase, como eu te mencionei anteriormente, realmente ainda não existe uma grande integração destes dados entre os vários departamentos. Então, por exemplo, o PMS às vezes ainda não fala muito bem com a parte financeira. Então conseguimos saber qual é que é a receita, mas não conseguimos saber qual é que é o lucro, ou perceber qual é que é a parte que é taxada. Conseguimos saber os valores totais, mas não sabemos não temos a figura total ainda do hotel ou da organização. E pronto, isto já é um início, mas depois é barrado na perspectiva de nunca se ter uma perspectiva centralizada. Então, às vezes... e nesta fase já se tem relatórios. Grande parte dos hotéis estão nesta fase. Ou pelo menos eu sinto que grande parte dos hotéis está entre esta fase e a próxima. Alguns aqui no meio. Mas mais para esta fase aqui do Data Proficient. E às vezes tomam decisões baseadas em meia-verdade. Em vez de tomarem decisões tendo em conta toda a figura do hotel ou toda a figura da cadeia, tendo toda a perspectiva. É quase como se tivessem um tabuleiro e só olhassem para 4 ou 5 quadrados de tabuleiro em vez de estarem a olhar para o tabuleiro todo de xadrez, os 64 quadrados. É um pouco nesta perspectiva, mas honestamente já é uma grande melhoria em relação à fase anterior. E, novamente, como mencionei anteriormente, estes hotéis usam ou TOTS ou Oracle como o PMS, Omnibus seria um caso de CM e OTA Insights seria um caso de Rate Shopper. Pronto, e assim termina a apresentação deste segundo estágio da cultura de dados nos hotéis. Vamos ver as respostas da segunda questão que fizemos. Boa, vamos ver sim, vamos ver. Vamos ver. Bom, então a gente viu aí, né? A gente tinha perguntado para o pessoal, pensando na hotelaria brasileira, qual o percentual de hotéis que você entende que estão nessas fases iniciais? Então, principalmente na primeira fase que a gente tinha acabado de apresentar. E aí no chat aqui a gente viu uns comentários sobre o mercado brasileiro, né, que ele é muito independente, né, a maior parte do mercado ele é independente, né, de hotelaria independente, então sem acessos às principais ferramentas, né, e as principais tecnologias. Então tem aqui dos comentários no chat, eles pensam mais de 50% para cima, né, de 51%, de 51 a 75%, e mais de 75% foram os comentários que a gente viu, mais as votações, né, os números, falando baseado em dados, a gente vê ali que a gente tem uma confiança dos hotéis de que menos de 25% da hotelaria está na fase 1, né, está na fase mais básica da cultura de dados. E uma grande concentração aí na primeira faixa, né? Então, até 50% dos hotéis, né, estão, né, de 50% para baixo, pelo menos metade ou menos da metade da hotelaria está na fase inicial, né? E principalmente ali, pelo menos um quarto dos hotéis do Brasil estariam nessa fase. O que, pensando no mercado como a hotelaria brasileira, é algo muito, muito grande. Você já comentou um pouquinho, Mika, sobre o que você vê da hotelaria, onde você entende que pela experiência que você tem na Climber e na hotelaria de um modo geral, analisando os dados da hotelaria, seriam mais na segunda fase que a gente viu. Você acha que o pessoal está muito confiante, pensando que é menos de 25% na primeira fase, ou essa resposta ali, 90%, sendo de 0 a 50% do mercado na fase inicial, ela traduz bem o que a gente tem de expectativa? Ok, eu tenho na verdade, adicionar uma nota, porque o que eu queria dizer há bocado, na realidade, era que grande parte dos hotéis que contactam connosco, não é? Que nós vimos como clientes, também para clarificar um pouco a situação, está realmente está entre a segunda e a terceira fase, que faz sentido. São hotéis que já andam à procura de ferramentas para ajudar a tirar proveito dos dados que eles têm.
ou então estão a começar a evoluir a nível de dados. Porque nós temos muito aquela componente de vamos democratizar o revenue management na hotelaria, e isso passa também muito por ensinar e por desenvolvermos estratégias com os nossos parceiros, com os nossos hotéis, com os nossos clientes. Então faz sentido que este segmento seja o que nos procura mais. É o que nós vemos mais. Agora, em relação aos resultados, eu acho que depende um pouco da perspectiva. Eu acho que foi há uns meses atrás, se não me engano, eu lembro-me de ver um estudo da Deloitte, em relação a como é que está a distribuição dos hotéis no mercado. Em económicos, médios, upscale e depois premium ao luxo. E realmente eles faziam esta demonstração em que eles mostravam que havia uma grande quantidade ainda de económicos, de hotéis económicos no mercado, hotéis que ainda tinham hotéis pequenos, de pequena escala, independentes, etc. Havia muitos destes no mercado, mas a questão é que estes hotéis representavam sempre uma margem de lucro relativamente pequena. Então, as grandes cadeias, os hotéis de luxo, os upscale, realmente apresentavam uma fatia enorme do mercado da hotelaria, mas só que depois a nível dos números absolutos eram muito menores do que os outros. Aliás, eu estava a olhar para isto e até comecei a pensar, ok, isto pode ser uma das questões que está aqui presente, não é? Esta dualidade que tu viste entre as respostas aqui da nossa votação e o chat. Porque pode haver esta questão das duas conversas, a nível do absoluto e a nível de receita. Aqui, parece-me que os números são mais ou menos certos, honestamente. Tanto, mais ao nível dos absolutos, parece-me que esta votação foi mais para o nível dos absolutos, não é? De termos entre 25% e 50% Sim. também de hotéis ainda numa fase muito inicial, e estamos agora a expandir, porque eu também vejo que no Brasil, novamente, dos nossos clientes com quem temos andado a falar, não é? Que agora estão a tentar desenvolver-se muito rápido e estão realmente a tentar progredir muito rápido e tirar o máximo de proveito dos dados. Esta questão da pandemia acho que teve um impacto positivo na hotelaria do Brasil, principalmente, que é, nós vimos cada vez mais hotéis mais abertos a este género de tecnologias, a este género de ferramentas para os ajudar a conseguir rentabilizar os dados que têm. Mas ainda é um trabalho em progresso, sim. Mas isso parece mais ou menos certo, sim. Mas o que é que tu achas? Sim, sim. É uma visão, né, das pessoas que estão com a gente, depende muito de quem responde da realidade que ele tem. A gente tem diversas pessoas aqui no chat de diferentes locais, de diferentes trabalhos, né? De gerente geral, tem comercial. Então tem a visão de cada um traduzida aqui. Eu fico feliz de ver que as respostas são mais até agora mudou um pouquinho aqui, subiu mais esse menos 25%, mas eu fico feliz de que a confiança de quem tá nessa visão com a gente, que aí eu também acho que tem muito a ver com o público, né? O público que está aqui já é um público que se demonstrou interessado pelo tema. Então, é um público que tem uma visão mais de que talvez, olhando para o meu concorrente, para o meu compset, para o meu hotel, eu vejo que a maioria está, né, ali nesse cenário. Então, não está na fase tão inicial, né, mas, assim, metade deles estaria, né, uns 50%. Então, eu acho que isso traduz muito essa visão que a gente tem hoje da hotelaria, que no Brasil ela é muito gigante e ela é muito diversa. Então, acho que depende muito de quem responder para ver em que momento ele está. Mas é bom ver que aqui a gente tem basicamente uma unanimidade, né? Tem uma maioria absoluta, que é o menos de 25%, e uma segunda faixa ali de 25% a 50%, que também é a mais comentada devidamente. Então, claramente, pelo menos 50% do mercado hoteleiro, eles veem que não está nessa fase inicial. E aí isso nos traz um gancho para a próxima pergunta, que eu acho ela bem interessante. Posso colocar aqui na tela, Mica? Vai.
E essa pergunta aqui, de novo, é aquela coisa, né? Só apontar a câmera pro QR Code ou entrar no site e colocar a chave ali para ter acesso a essa pergunta e poder respondê-la. E essa pergunta é muito boa. De 1 a 10, atualmente, qual é a sua confiança de dados no seu hotel, na sua rede, nas reuniões que você participa, como que você vê que isso, que os dados que vocês discutem, ou que você traz, que você apresenta, que você precisa analisar, qual é o seu grau de confiança aí de 1 a 10, né? Então, isso é muito interessante, como aqui, né, as respostas a gente vê, não tem nome, não tem quem que respondeu, quem que tá dando qual resposta, então sejam sinceros aí porque a ideia aqui é essa discussão, essa provocação mesmo, é ver o que a gente entende dos participantes que estão aqui, o que a gente entende quão confiante nos seus dados você é hoje. Então, Mika, vou deixar aí contigo, acho que para abrir o próximo slide, enquanto o pessoal aqui vai dando suas respostas. Ok. Então, pronto, esta pergunta aqui é provocadora realmente associada a esta segunda fase que acabamos de falar, não é? Associada a esta questão da qualidade dos dados, porque passando agora para o terceiro estágio da cultura de dados, entramos aqui nos hotéis Data Savvy, já não são apenas proficientes a introduzir dados, mas já são realmente, já valorizam os dados, já andam atrás dos dados, já vivem neste meio. E uma grande diferenciação entre estes dois estágios realmente é a qualidade dos dados. Enquanto que no estágio anterior ainda estamos a falar de hotéis e organizações que que estão a aprender agora a introduzir os dados dentro das plataformas online, dentro das plataformas digitais. Neste aqui normalmente já são hotéis e organizações que têm validação de dados automática e auditorias, mesmo pessoais, às vezes as duas em paralelo. Por exemplo, nós aqui na Climber fazemos muito isso, em que nós não só temos mecanismos de auditoria nas nossas bases de dados, constantemente a validar, será que os dados estão certos, foram bem introduzidos, isto faz sentido lógico, tem sentido semântico, e temos depois também pessoas que todos os trimestres vão fazer auditorias desses dados. Vamos validar se está tudo certinho, está tudo certo, para realmente conseguirmos garantir que os nossos sistemas, porque nós temos uma decisão muito em cima de dados, não é? Então nós conseguimos nos basear muito nos dados e acreditar neles para termos estes sistemas todos a beber destes dados de forma com confiança, que podemos acreditar neles e podemos basear a nossa estratégia de negócio neles. Então, a parte de Data Savvy acho que passa muito pela parte de começar a integrar as várias plataformas que eu falei anteriormente. Então, antes cada tipo de dado vivia isolada na sua base de dados, ou viviam ainda muito isoladas. Nós estamos aqui a falar de vários estágios, mas isto nunca é 100%, não é binário, não é? Isto seria o auge do Data Savvy. E o Data Savvy teria integração com todas as plataformas que têm dentro do seu ecossistema. Só que às vezes há situações onde eles integram 80%, 70%, 65%, 95% dos sistemas em conjunção. Mas esta fase realmente é a parte de conseguirem integrar os dados dos vários departamentos e terem uma única base de dados que conseguem usar e conseguem ter uma visão, aquela visão geral, macro, que eu estava a falar anteriormente, que muitas vezes há organizações e hotéis que tomam decisões de negócio só baseado num cantinho do tabuleiro, só num cantinho dos dados. Nesta fase param de olhar apenas para o canto do tabuleiro e olham para o tabuleiro todo em si, olham para a visão, olham para toda a figura do seu negócio de uma vez só. Nós temos algumas cadeias, por exemplo, que já estão neste patamar mesmo, e são cadeias que já têm os dados todos da cadeia numa única base de dados centralizada, usam o Power BI depois para fazer os relatórios da cadeia toda. Então
vão ver os hotéis de um bairro e veem qual é a receita, qual é que foi o número de room nights, quais é que são as tendências, quais é que são a procura, já a um nível muito agregado, o que vos permite realmente ter uma visão dos dados, uma visão do seu próprio negócio completamente diferente do que um hotel a hotel olhar apenas para si. Isto é a fase onde realmente começa-se a falar de ter, por exemplo, otimização de custos a nível dos canais de venda, não é? Porque conseguem juntar os dados das reservas com os custos do canal de venda, ou as despesas que têm ao longo de toda a distribuição da reserva, e conseguem começar a fazer este género de otimizações. Ou então, às vezes, coisas mais simples, otimização ou revenue sobre o café da manhã, ou sobre o spa, já conseguem começar a entrar nestes tópicos porque realmente conseguem agregar toda a informação de F&B, a informação de receita auxiliar, financeira, de reservas, toda num único sítio, e conseguem pintar a figura do negócio do hotel de forma unificada. Pronto, então, para resumir, isto são hotéis, em relação à fase anterior, são hotéis que, em vez de terem as bases de dados separadas, elas são integradas. São hotéis que já validam os dados de forma automática e por forma humana, por uma pessoa a fazer a auditoria dos dados, o que leva a que estes hotéis já tenham uma qualidade de dados muito elevada, que já consigam confiar nos dados o suficiente para basearem os seus relatórios lá, as suas decisões de negócio lá. Algumas ferramentas que são usadas neste género de hotéis são o Microsoft Dataverse, que é um conjunto de ferramentas da Microsoft que permite automação a nível de integrar as várias bases de dados. Tem o Power BI incluído, que é uma ferramenta muito boa para mostrar relatórios de dados, que vamos falar também na próxima fase. E também permite juntar os dados num único sítio. É uma ferramenta bastante boa. Depois temos o Zapier, que faz integrações só com drag and drop, é relativamente fácil, mesmo para uma pessoa que não tenha conhecimento de programação. E a Amazon Web Service, que tem vários serviços de integração e armazenamento dos dados dentro dos serviços que eles fornecem. Pronto, e com isto termino este terceiro estágio de hotelaria. Vamos ver os resultados da questão? Boa, Micael. Eu vou até colocar aqui no chat agradecendo para o pessoal que está mandando os comentários e pedindo para deixem aqui no chat. Para quem tiver dúvidas, a gente vai começar aqui respondendo, né, falando sobre as respostas do pessoal para essa nossa pergunta anterior. Então, a pergunta era, né, de 1 a 10, atualmente, qual é a sua confiança nos dados do seu hotel? E a gente tem ali um empate entre 6 e 7. Então, é igual, né, nas escolas onde eu estudei, a partir de 7 passava, 6, algumas passavam, outras pediam um reforço ali, mas são notas que dá para passar de ano. A gente tem ali a segunda nota, né, o segundo de 1 a 10, o segundo valor mais votado é um 4, que aí já é preocupante. Depois a gente tem um empate entre quem está na nota 5 e quem está entre 8 e 9. Então, é bem diverso, a gente tem, né, um pico ali entre 6 e 7, então, o que demonstra aí que o pessoal está numa média confortável, mas é aquela nota que mostra que pode melhorar. Vamos lá, Data Science da Climber, né, Mica? A opinião do Data Science sobre a visão das pessoas respondendo sobre os dados do seu negócio, né? Então, a pergunta é sobre a sua confiança nos dados do seu hotel. Então, eu olhando para o meu negócio e falando, olha, eu confio, mas dá para melhorar. É por aí o que você vê dessa resposta, né? Quais são os comentários que a gente deixa para o público que está com esse desafio? Ok, bem, isto está fenomenal. Isto, pronto, não é uma amostragem muito grande, não temos aqui muitas pessoas a responder a esta questão, mas isto em Data Science é o que se chama, o que estamos a ver agora nos resultados é o que se chama de uma distribuição normal.
que é uma distribuição que se vê é muito comum na natureza, em vários aspectos e aparece em vários sítios da estatística, da demografia, das econometrias, mas é realmente haver uma zona central que é mais que é maior e depois zonas à sua volta que já não são tão grandes, que é o que realmente estamos a ver, que temos umas respostas centradas no 6 e no 7, temos 6 pessoas das 11, temos 6 pessoas, mais de metade votou no 6 e no 7, e depois no 8, no 9, no 5 e no 4 temos ao seu arredor as caudas desta distribuição normal, pronto, a darem esta figura de sino, que é o normal desta distribuição. E realmente isto mostra, isto está acertado com o que nós estamos a falar, o que tu tinhas comentado, que é realmente as pessoas que estão nesta apresentação são pessoas que vieram das nossas redes, foram clientes que nós chamámos e contactos destes clientes que nós chamámos também a vir a esta apresentação, e realmente são pessoas que, como tu tinhas dito, estão à procura agora de ferramentas para melhorar o seu hotel, para conseguirem aproveitar mais, tirarem mais proveito dos dados do hotel, tirarem mais receita e isso tudo. Então parece-me estar num sítio impecável para o que tinhas já comentado e que já tínhamos visto anteriormente. Ali acima do 5, ou seja, é uma qualidade ok, mas que ainda com margem de melhoria. Já é positivo, né? Passou dos 5, já é uma nota positiva, né? Uma confiança positiva. Mas eu acho que é isso. Acho que aquela. Eu também nas escolas a gente viu. Uma nota 10 é aquela coisa que não pode melhorar. Quando é uma resposta binária, né? Certo ou errado, você pode tirar um 10. Mas quando são coisas, por exemplo, a qualidade dos dados, é uma coisa que a gente sempre. A qualidade da informação, a qualidade da tomada de decisão. 10 é talvez aquela prepotência, aquela arrogância de você achar que não pode melhorar. Isso é discutível, mas eu acho que essa demonstra muito acho que a maturidade de quem está participando aqui da live e do que eu vejo na hotelaria assim, de um modo geral. Quando você vai avançando, ou percebe-se que está na fase inicial, ou já quer aquele desenvolvimento a partir da fase inicial. A partir daí, a gente já vê que há uma preocupação, há uma procura pela informação, e para os hotéis que sabem que estão em uma fase que não seja a primeira, já estão acima da primeira fase, eu acho que o pensamento é muito esse. Olha, eu tenho melhorado, eu olho para trás e vejo que melhorei, mas ainda discuto muito sobre pontos que não estou com confiança, sobre decisões que não são tomadas da melhor forma. Então, esses 6 e 7 para mim traduz isso. Essa oportunidade de melhoria que a gente vê, que é muito latente, muito grande, no público com quem a gente está falando e no público da hotelaria de um modo geral. Eu acho que mundialmente eu posso falar, mas foco aqui no Brasil, acho que principalmente do mercado brasileiro, eu vejo que isso é muito claro, e isso é muito bom, porque uma coisa é a gente saber que a gente tem um ponto que pode ser melhorado, que deve ser melhorado, que vai trazer muito resultado, se essa nota 6, 7 virar um 8, 9, um 9, então tem oportunidade para chegar lá, né? É um caminho grande, mas é uma oportunidade muito, muito interessante. Sobre aqui os comentários que a gente tem no chat, eu vou ver os principais aqui que a gente tem. Então, o Fernando Lima comenta que poucos hotéis hoje estão iniciando na cultura da análise de dados, mas em breve serão muitos. Então, a gente vê, acho que aquela resposta das fases iniciais é aquela coisa de que cada vez mais hoje a tecnologia ela está mais à disposição e mais sendo falada sobre, né? Acho que agora que a gente chegou no metaverso, isso traz uma visão para a tecnologia, para a cultura de dados que é muito importante. Então isso traz de carona outros segmentos e outros negócios. Então acho que esse comentário é muito pertinente. Acho que a tendência é só aumentar os hotéis, as empresas, mas principalmente os hotéis que buscam a cultura de dados, a análise de dados, a tomada de decisão baseada em dados, a facilidade que os dados podem trazer em termos de resultado para o negócio. O Thiago Almeida, ele comenta aqui, nesse caso, o grande desafio é a inserção de dados que ocorre de forma manual e tem poucos processos de validação. Entendo que isso ocorre devido à falta de formação de quem insere, de quem valida, da importância dos dados.
eu acho que essa parte, assim, na hotelaria, a gente fala, né, de um profissional que às vezes ele tem que ter um cuidado com a informação, tem muita informação passando por ele, mas ele não é treinado para lidar com esses dados, ele não é treinado para como que eu posso inserir esses dados da forma correta, e às vezes ele não está usando os sistemas corretos. Então é um desafio muito grande, né? Porque às vezes vem muita informação valiosa que acaba escapando, né? Acaba não ficando no lugar certo. E além disso, a gente tem aqui que também o Marcelo, que já fez um outro comentário, comenta que trabalha com hotéis que tem essa cultura de validar os dados, sabendo que isso é de suma importância. Então, né, mostra aí essa variação entre momentos de hotéis e de profissionais. Então, falando aí de um modo geral, Mica, um resumo aí dessa parte de que a visão de que são mais hotéis, em breve teremos mais hotéis buscando por essa cultura de dados, se você vê que isso é uma tendência mesmo, e sobre o desafio de ter a necessidade de que uma pessoa, um ser humano, seja responsável por colocar esses dados, e aí pode ter um erro não porque a pessoa é ruim, obviamente, mas porque, enfim, a pessoa não tem só isso para fazer e ela não é um robô fazendo essa informação. Então você vê que isso, além de tendência, é uma coisa que vem melhorando, é um desafio que são dos mais críticos. Como que você vê antes da gente partir para o próximo? Bem, antes de começares a ler os comentários da próxima vez, eu vou arranjar aqui o meu caderno para escrever aqui. Sem problema, sem problema. Para conseguir ir anotando os tópicos que falaste. Porque falaste aí de umas coisas bem, bem interessantes que eu quero comentar. Em relação à primeira questão que falaste, de trazer... há cada vez mais hotéis a virem para... a aproveitarem destas ferramentas, a digitalizarem-se, a usarem tecnologia para alavancar o que já fazem. Uma grande... Isto tem sido uma tendência que nós estamos a ver na época em que vivemos, no mundo em que vivemos atualmente, que é todos os setores estão a ser disrompidos com a digitalização. Então... um exemplo que vi e achei imensamente engraçado foi o custo da fotografia. A fotografia antes tinha um custo enorme, tinha-se aquelas câmaras que tinha-se de meter o capuz e tirar a foto. Era um custo enorme e só podia haver uma pessoa, ou tinha de haver uma pessoa formada para tirar uma fotografia. Depois passámos a ter aqueles rolinhos que usávamos para depois revelar as fotografias, mas que ainda tinham um certo custo. E de momento a fotografia foi completamente digitalizada e nós tiramos com o nosso smartphone, com o celular, fotografias atrás de fotografias e não tem custo nenhum para nós. Então, efetivamente, a fotografia foi digitalizada de tal forma que o custo de tirar uma fotografia passou de centenas de reais para alguns centavos para próximo de nada, que é a altura em que vivemos agora, que tiramos foto com o celular e está feito. Temos outro exemplo também, que é a parte de marketing. Antes tinha-se aqueles slogans enormes ao pé das autoestradas, tinha-se os Mopis, não sei se no Brasil tem o mesmo nome, mas os Mopis são uns anúncios que estão normalmente nos passeios e estão a rodar. São mais ou menos do tamanho de um cartaz. E eles vão automaticamente rodando, mudando de cartaz, depois voltam, etc. Tinha-se este género de infraestruturas para fazer marketing que custam milhares de reais. Pelo menos aqui na Europa, aqui em Portugal, custa milhares de reais conseguir fazer meter um cartaz na autoestrada, dezenas de milhares às vezes, ou então meter no jornal ou na revista. E agora, com o aparecimento do Facebook, do LinkedIn, do Instagram, isto passou de milhares de reais para centenas de reais, para às vezes algumas dezenas de reais. Aqui em Portugal temos situações onde com algumas dezenas de reais já se consegue publicar alguma coisa e fazer algum marketing. E um marketing já muito mais dedicado, não é? Não sei se... aqui grande parte de quem está a ver esta conversa, este bate-papo, já deve ter entrado nas campanhas do Google, ou do Facebook, ou do Instagram. E realmente nós temos um detalhe, uma segmentação onde é que podemos apontar os nossos anúncios, que é fenomenal. Não dá para uma autoestrada dizer só olhas se
fores um homem de São Paulo. Não dá. Mas agora já se consegue com o Facebook. Então existem várias indústrias e vários setores que estão a ser digitalizados. E a hotelaria, eu sinto que está agora, ainda está muito no início desta digitalização. Ainda já atravessou uma fase muito importante, que foi desenvolver estas ferramentas, desenvolver toda esta estrutura para aguentarmos estes dados, e estamos a continuar a caminhar para digitalizar cada vez mais o que é um hotel, a que preço é que vendem os hotéis, como é que se guarda os dados, este ecossistema todo, não é? E o que é que vem com a digitalização? Da mesma maneira que veio da fotografia, da mesma maneira que se viu com o marketing, vê-se que cada vez vai ter um custo menor e menor e menor e menor. De momento já temos a Airbnb. Tenho noção que... Não, a Airbnb já tem um sistema de smart pricing. Qualquer pessoa que tenha uma propriedade, qualquer pessoa independente, qualquer pessoa que tenha um quartinho, consegue já ter um algoritmo de recomendação de preço, que há uns anos era impensável de se ter. Agora já existe um sistema que faça isso. A Climber também está a caminhar nessa direção. Nós queremos que conseguir ter um produto que permita ao hotel mais pequeno de ter acesso já a algumas ferramentas de revenue e depois ter o pacote para o hotel mais pequeno até o hotel maior. Mas realmente conseguir ter esta possibilidade de democratizar o revenue management na hotelaria e mostrar que e que toda a gente pode fazer revenue sem problemas, sem entraves, sem ser algo muito custoso. E isto é uma progressão que o mercado vai fazer ao longo do tempo. Então, com isto, com a democratização, com a redução do custo marginal de fazer revenue, cada vez mais hotéis vão entrar. Não têm razão para não o fazerem, não é? É aquela questão. Gostam de dinheiro? Então, tem. Pronto. Acho que é muito... Não, perfeito. Eu acho que você abordou bem esses pontos que a gente tinha comentado, com essas analogias que você trouxe, né? Acho que você trouxe pontos muito bons, mostrando cenários que mudaram muito o negócio em si, por causa da tecnologia, diminuindo o custo, melhorando o acesso. Então, acho que é por aí o caminho mesmo. Então, acho que agora a gente pode ir para a próxima pergunta, que ela também tem muito a ver com isso tudo que a gente está falando. Posso colocar ela aqui na tela, Mica? Pode ver, vai em frente. Bora. Então, a gente vai ver aqui. E a pergunta é essa, né? De quantos sistemas não conectados entre eles seu hotel extrai informação? Então aqui a gente quer ver do público que está com a gente como que está o seu cenário atual, assim, né? Dos sistemas que eu uso para uma tomada de decisão, para entender do negócio. Eu tenho que pegar algumas informações de um, de outro, todos eles se conectam. Então eu estou na faixa que eu uso 2 sistemas e com a informação de 2 sistemas separados. Tem um que conecta quase todos, mas tem um ali que não está conectado, então são 2, né? Um sistema que tem 90% da informação e o outro que tem 10%. São 3, então tipo, eu pego a informação de um, aí tem o outro que é o central que dá mais informações, mas ainda pego de um outro para ter uma informação mais analítica, ou uma informação de um departamento que é importante. Ou se são quatro sistemas que eu analiso, ou se são 5 ou mais, né? Ou seja, cada informação, assim, para fazer uma análise seja simples, ou uma análise do dia a dia que seja um pouco mais complexa, mas que você faz com alguma frequência, semanal ou quinzenal, eu só consigo chegar na decisão, chegar na percepção do negócio se eu puxo as informações de pelo menos 5 sistemas ou mais. Então vamos deixar aqui essa pergunta na tela para o pessoal ir contribuindo. De novo, né? Só ler o QR Code ou entrar no link do site ali, slido.com, colocar a chavinha e responder essa pergunta. Já a gente volta para saber o que eles responderam. Vamos seguir, Mica? Vamos. Então vou agora apresentar o último estágio da cultura de dados, destes 4 estágios que temos andado a ver até agora. Talvez, vou aproveitar para relembrar um pouquinho, mas nós viemos do primeiro estágio do DataAware, onde havia ainda muita inserção de dados manual, para um estágio de Data Proficient, onde o hotel já faz a inserção dos dados
numa plataforma de forma sistematizada e standardizada, padronizada, mas ainda que não, sem ser integradas. Data Savvy, que é quando um hotel ou organização já não só faz esta inserção, mas já valida, já faz auditoria dos dados e já integrou as várias plataformas para se ter as várias bases de dados a comunicar e ter-se uma visão macro melhor do negócio. E agora chegamos ao quarto estágio, que é um hotel já data-driven, o que falámos no início. E aqui é que entra realmente todo o potencial que falámos já no início, não é? De conseguir fazer previsões com um erro muito baixo ou previsões com uma alta confiança, conseguir fazer análise de dados de forma confiante, sem ter grandes questionamentos. E de ter uma verdadeira inteligência de dados embedida no negócio. Nesta fase, realmente os dados já alimentam o negócio e o negócio alimenta os dados, porque muito facilmente conseguem ter loops de feedback muito rápidos. Conseguem, por exemplo, vamos definir uma nova estratégia, vamos criar um novo produto, vamos dizer que agora vamos vender quartos com um spa para quem vai para a praia. Algo assim do género. Ou vamos vender corporate com um serviço de Uber em que eles dão um crédito de Uber de R$300 de Uber e a pessoa compra o quarto, tem logo acesso ao Uber e pode usar ao longo da sua estadia. E conseguem muito rapidamente aplicar essa estratégia, testar no mercado, recolher os dados, ver os resultados e tomar decisões sobre o que fizeram nessa experiência. Experimentação aqui começa a ter um custo muito baixo. E isto normalmente são empresas que já têm uma grande... como é que eu ia dizer? Têm uma grande defesa contra a disrupção do mercado. Porque conseguem estar constantemente a evoluir, conseguem Sim. constantemente estar a ver os dados, a fazer experiências no mercado e a voltar a ver os resultados destas mesmas. Nestes negócios estamos a falar de... a cultura de dados é altamente crítica nestas empresas e já se faz um pouco o que o Daniel também falou no início, que é de uma pessoa já não se trabalha sozinha. Uma pessoa já não é um humano a trabalhar numa coisa, já é um humano sempre com o apoio da máquina, com o apoio dos robôs, com o apoio dos relatórios. Já é algo que tem assistência no seu trabalho. O humano tem a parte criativa e tem a parte de inovação, tem a parte de decisão de negócio e coisas que são coisas difíceis para as máquinas fazer, não é? As máquinas são boas a fazer contas, não são boas na criatividade por enquanto. Pelo menos neste nível de criatividade. Então, estas pessoas conseguem... Isto é o estágio onde as pessoas conseguem fazer o seu trabalho, o que conseguem fazer melhor, a parte criativa e de decisão, enquanto têm o apoio das máquinas para fazer as contas e fazerem o trabalho mais bruto, assim por dizer. E pronto, também o último ponto que tenho aqui é que os insights tirados dos dados são bem mais profundos. Sim, porque temos os dados num detalhe tal que já se consegue ter uma perspectiva muito detalhada do negócio. Por exemplo, vou-vos dar um exemplo bem simples aqui da hotelaria. Fazer uma previsão. Quando só se tem acesso aos dados totais das reservas, uma pessoa só consegue fazer previsão baseada no total do hotel. Mas nós sabemos que dentro do hotel existem vários segmentos que têm comportamentos diferentes ao longo do ano, ao longo da própria semana. Então, Com certeza. É difícil de prever, de dizer que os grupos vão se comportar da mesma maneira que o lazer. Agora, enquanto temos isto tudo agregado, só podemos prever tudo, mas a taxa de erro é maior. Mas quando nós começamos a conseguir separar cada um dos segmentos, e vamos dizer que este hotel só tem 3 segmentos para simplificar aqui a conversa, tem o segmento de lazer, de corporativo e de grupos, já se consegue fazer previsão para lazer, corporativo e grupos separado e depois somar tudo. E depois a previsão vai ser muito melhor neste caso, porque está-se a prever tendo em conta os comportamentos de cada segmento em si, de cada grupo, cada tipo de cliente em si, sem estar a fazer uma previsão muito grande. Aqui nos hotéis de data deriva não é a mesma coisa, só que com tudo do negócio, efetivamente. Consegue-se, porque se tem detalhes sobre o F&B, tem-se detalhes sobre as reservas, tem-se detalhes sobre a parte financeira, tem-se detalhes sobre a distribuição de preços. Então, o exemplo que eu estava a dar agora sobre a previsão consegue-se fazer em todos os aspectos do hotel.
e consegue fazer inovação a um nível muito maior do que se conseguiria fazer antes. E é aqui que nós realmente chegámos à conclusão que se poderia ter um negócio, um hotel, que conseguia fazer, até poderia fazer mais receita sem vender quartos do que só a vender os quartos. Porque pode-se ter um hotel que se baseia apenas nas experiências. De momento, grande parte dos hotéis não tem esta capacidade de realmente conseguirem dizer, ok, eu se oferecer o quarto, vou ganhar R$200, R$300 pela estadia por noite, porque sei que eles vão ao bar, vão ao spa, vão ao slide do parque aquático. Não conseguem fazer estas contas. Mas se um hotel conseguir agregar estes dados todos numa única base, começa a fazer estas contas e realmente consegue incluir a experiência com o quarto e balancear qual deles dá mais dinheiro, efetivamente. Entrar no que é efetivamente chamado Total Revenue Management, não é? Pronto, mas para finalizar, a nível de ferramentas, que género de ferramentas é que estes género de hotéis ou organizações usam? Usam o Tableau ou o Power BI, que são duas ferramentas de apresentação de relatórios de forma fácil. O do Power BI já tinha mencionado antes, do Dataverse da Microsoft. Também há ferramentas como o Azure Machine Learning Studio, que é uma ferramenta para fazer modelos de machine learning com drag and drop. Ou então o AWS Forecast, que é um motor da Amazon, que basicamente passam dados tabulares e ele faz a previsão desses dados de forma simples e que o usuário consegue usar facilmente. E com isto acaba a apresentação do quarto estágio da cultura de dados na hotelaria. E vamos ver os resultados da última questão. Daniel? Vamos lá, vamos lá. Vamos ver então a nossa pergunta anterior. Foi: de quantos sistemas não conectados entre eles o seu hotel extrai informação? Então a gente tinha, né, 2, são 3, são 4, são 5 ou mais. Então, para tomar uma decisão estratégica ali, uma análise que você costuma fazer com alguma frequência, de quantos sistemas você pega essa informação. Então, a gente tem aqui mais um empate entre 3 sistemas para pegar essa informação, ou 5 ou mais. Então, tá ali 3 e 5 ou mais. Então, 3 ou mais, 5, a partir de 5 são a maioria dos votos, e 2 ou 4, assim, são a minoria, também empatados ali com alguns votos. Então, queria ver, Mikael, dessas fases, né? Agora a gente passou por todas as fases da cultura de dados. O que você vê que tendo respostas com essas respostas, o que ela reflete bem o que você pensava ali o que você comentou sobre a fase 2, olha, está muito aqui, é algo que traduz bem o que o nosso objetivo com essa apresentação, né, de levar para esse público essa informação. Você vê que é o que a gente vê mesmo, é por aí. E principalmente para quem tem 5 ou mais, quais são, né, quais são as ações que eles poderiam fazer para melhorar isso, né, para desenvolver esse ponto. Sim, acho que isto entra muito naquilo que eu também mencionei, que pronto, nós convidamos clientes nossos, pessoas que já andam à procura de melhorar a sua inteligência de dados dentro das suas organizações e hotéis, e o que se vê aqui realmente são muitos hotéis na fase 2 que eu falei, no Data Proficient, entre o Data Proficient e o Data Savvy. Ou seja, já são hotéis que têm a introdução dos dados de forma padronizada, mas ainda estão a integrar todos estes sistemas, ao ponto que se está a ver que das 8 pessoas que responderam, 7 têm 3 ou mais sistemas. Exato, não é? 3 ou mais sistemas que não estão conectados. Então parece estar acertado mais ou menos com o que temos andado a falar ao longo desta apresentação. Boa. Acho que com isso a gente finaliza então a parte teórica aqui da parte, a parte dessas perguntas e respostas que a gente trouxe. Aqui no chat a gente vê também o Vinícius comentando sobre, em uma era cada vez mais digitalizada, não é um luxo ter a integração dos sistemas, investir nesse ponto, é uma necessidade.
e que tem um problema ali das empresas com a visão fechada, né, de não investir nisso, né, e nem mesmo até os clientes não terem acesso aos dados deles, ou esses dados ficarem muito acessíveis a poucas pessoas e não serem usados estrategicamente. Então tem essa visão aqui do Vinícius, e mais alguns outros comentários, por exemplo, como do Jonathan Marques, que é sobre o que não se gerencia, não se mede, então não tem sucesso, né, se a gente não analisar os dados, né, se a gente não conseguir ter essas métricas. E aí eu acho que agora a gente pode passar aí pro último slide, Mica, onde você faz o resumo, né, dos pontos dessa jornada aí que a gente viu, para rever os hotéis, para eles falarem, opa, realmente eu estou aqui, quero chegar, né, como que eu subo de degrau em degrau para chegar onde eu entendo que o meu negócio tem essa oportunidade. Isso, pronto. Aqui novamente é como tu disseste, Daniel, faço aqui apenas um pequeno resumo para quem está a ver este live, para ter uma noção macro dos vários estágios que falámos aqui, das várias ferramentas que estão aqui envolvidas, e terem alguns exemplos para conseguirem voltar aos vossos hotéis e organizações e conseguirem dizer, ok, então a seguir vamos implementar mais integrações, vamos experimentar o Dataverse, vamos experimentar o Power BI. Se ainda não tiverem, eu acho que o Power BI é uma ferramenta muito poderosa que devem experimentar. E começarem a fazer estas mudanças e conseguirem tirar mais proveito dos dados que já têm disponíveis e começar realmente a trazer a inovação na cultura de dados que têm dentro do vosso hotel. Assim, resumindo muito rapidamente, temos aqui os 4 estágios. Dataware, primeiro estágio, os dados ainda são muito inseridos manualmente e a informação está muito centralizada. Em Data Proficient, os dados já são inseridos em plataformas centralizadas e padronizadas ao longo de cada departamento, mas são plataformas que não estão integradas entre os vários departamentos. Data Savvy já integra os vários departamentos ao longo do hotel e já faz validação e auditoria aos dados. E, por fim, Data Driven são os hotéis que têm já estes dados de uma qualidade muito boa, como têm em Data Savvy, mas já tiram proveito destes dados para fazerem relatórios de Business Intelligence e aproveitar para meter Machine Learning a correr em cima destes dados já muito bem estruturados. E acabo e concluo esta apresentação dizendo que a Climber é realmente uma destas ferramentas que permite tirar proveito dos dados do hotel, que permite ao hotel alavancar o valor que os dados têm, não deixar simplesmente serem dados que consomem dinheiro numa base de dados custosa, mas que realmente depois devolvem valor de volta para o negócio. E passo a palavra ao Daniel para ele falar de alguns casos, de alguns clientes que viu este impacto a acontecer. Isso, e é interessante isso mesmo, Mica. Acho que a gente quis trazer esse tema para falar justamente de um ponto de dor da hotelaria, que a gente vê que a gente consegue ajudar os hotéis a estruturarem isso, a desenvolverem tanto a parte de tecnologia como a parte de conhecimento, como as pessoas a serem mais profissionais na parte da inserção de dados, que foi um dos comentários que surgiu no chat, né, a pessoa que não consegue, às vezes não tem esse treinamento para como lidar com as informações, é muita informação, são muitas tarefas. Então, como a Climber, que é um RMS, né, um Revenue Management System, colabora com hotéis, redes, resorts, com pousadas, com hotéis de luxo, hotéis de praia, hotéis corporativos, em vários países do mundo, e né, no Brasil a gente tem crescido muito, a gente tem uma lista de hotéis muito crescentes que estão aumentando a receita com a tecnologia, com a Climber, com a parte de facilitar o trabalho que pode ser automatizado para gerar valor para que as pessoas analisem. Então a gente tem muito orgulho de estar ajudando aí grandes redes como Atlântica, Intercity, hotéis referência como o Castelo de Itaipava, La Torre Resort, hotéis assim, os Jazz de Portugal, então Tropicalis do Nordeste, os Clara Resorts do interior de São Paulo. Então são assim, muitos hotéis e muitas pessoas, né? O Nanai, por exemplo, é um resort que a gente
está ajudando muito a ver como a gente pode fazer para evoluir na tomada de decisão e ganhar mais receita, né? A gente tem conseguido, com os hotéis que utilizam o RMS, a gente tem conseguido trazer um retorno de 5% de aumento de receita adicional, ou seja, é aquele dinheiro que ficaria na mesa, que ele não fica mais na mesa, então ele é convertido para o hotel. A gente aumenta em 5% a receita dos hotéis nos primeiros meses, com poucas ações, com pouco uso da ferramenta, né? Com um uso inicial ainda de compreensão do negócio. Então, é uma conexão que já gera valor, já faz a ferramenta se pagar e gerar ganho para os hotéis. E com isso, imagina ao longo do tempo, né? Essa inteligência atrelada ao aumento de estratégia, aumento da tomada de decisão, ver o que está dando certo, ver o que pode ser melhorado. Então, isso vai gerando. Então, esses 5% são meio que iniciais, né? Nos primeiros meses de uso, a gente já consegue gerar um incremento significativo. Aquela coisa, você prefere ter um milhão de reais ou 1.050.000, né? Eu prefiro ter 1.050.000. 1.100.000, enfim, ter um incremento de receita adicional que vai gerar resultado para o hotel. Então, caso a gente quer convidar aqui os hotéis que estão com a gente, né, a conversar um pouco mais, se vocês gostaram desse tema que a gente trouxe, que a gente fez questão de frisar no começo, que é um dos pilares de Data Science. Então, a gente tem previsto outros momentos para falar sobre outros pontos importantes, mas a gente quis comentar com um ponto fundamental, que é a cultura de dados. Espero que vocês tenham visto relevância nessas informações que a gente trouxe aqui, e a gente convida também para ler mais um QR Code aí, para entrar num link, ou, né, entrar pelo QR Code, ou entrar nesse link que está na tela, para agendar uma reunião conosco, com o nosso time comercial, que vai ficar muito feliz em apresentar para vocês como a Climber pode ajudar vocês a evoluir nessas fases de cultura de dados, a evoluir em termos de ganhar mais, aumentar a receita, ter mais receita adicional, ganhar mais dinheiro efetivamente, e mudar o patamar do hotel e da equipe também, né? Trazer mais inteligência para o seu hotel, como a gente tem feito aí com uma experiência de muitos resorts e redes e hotéis que são fundamentais aqui no ecossistema brasileiro. Então a gente aguarda aí as reuniões de vocês. E ficamos à disposição aí no LinkedIn, tem aí no link, tem na descrição, tem o meu LinkedIn, tem o LinkedIn do Mikael. Se quiserem saber mais, se quiserem qualquer dúvida sobre a Climber, sobre o que mais a Climber faz, entrem em contato com a gente. Se quiserem, seria legal a gente trazer um outro tema para comentar, deixem no chat. Entrem em contato comigo, com o Mikael, a gente está aí à disposição. Sigam a Climber também no LinkedIn, e a gente está à disposição para fazer o que a gente tem, né, por missão, que é democratizar o RM o Revenue Management na hotelaria. Então esse é um objetivo que a gente espera aí tá dando mais um passo com essa live para vocês. Tá bom? Para fechar, aqui eu vi que não tem mais perguntas no chat. Vamos deixar aqui um minutinho só para ver se mais alguém tem algum comentário. Mika, quer comentar alguma coisinha a mais? Eu agradeço aí pela oportunidade de dividir esse momento com você e pegar um pouco, de agradecer por você compartilhar o seu conteúdo com o público hoteleiro, que é como eu falei, minha experiência toda é na hotelaria, e há um ano eu entrei na Climber, então eu saí do hotel especificamente para prestar serviço para o hotel com uma ferramenta, mas eu fico muito feliz de ver o pensamento, né, de um data scientist, como é a visão de negócio e quanto isso gera valor para quem ouve, para quem é do hotel e para quem não tem essa formação. Então eu agradeço muito aí o seu tempo. Não sei se você quer comentar alguma coisinha aí para fechar. Sim, obrigado. E tenho de dizer que, pronto, eu como data scientist, pessoas também da minha área acabam por ser sempre bastante generalistas no aspecto de como olham para os problemas e como veem, porque eu às vezes estou a trabalhar com dados de um hotel, outras vezes estou a trabalhar com dados de uma plataforma como o Facebook ou como a Uber, e estou a trabalhar com diferentes dados em diferentes plataformas e acabo por conseguir trazer conhecimento de um lado para o outro
e ver as perspectivas nas diferentes indústrias, nos vários setores. Mas realmente ter a capacidade de, e o que se viu hoje na apresentação foi muito interessante, foi de ver que o que eu vejo na teoria e não é nas análises de dados que eu faço, nos relatórios que eu extraio, mesmo dos nossos clientes, do nosso CRM e da nossa base de dados de clientes, não é algo que é só teórico e acabamos por ver a forma destes segmentos dos nossos clientes e as dificuldades que os nossos clientes têm e as vantagens que os nossos clientes têm na realidade. Estas questões e as respostas às nossas questões acho que foram muito boas e realmente permitiram-me ver a mim e após também te permitiram ver a ti, Daniel, onde é que os nossos clientes estão e aprenderam e também me deixaram a aprender um pouco mais sobre como é que o nosso mercado funciona efetivamente, na prática, ouvindo das pessoas, da boca delas mesmo, sem ser com intermédios ou com variáveis indiretas ou valores indiretos. Então acho que foi super interessante a apresentação, sim. Bom, muito obrigado, Mica. Muito obrigado a todos aí, Marcelo, Vinícius, Ederson Leite, um parceiro aí de longa data, bom te ver por aqui, Tiago, Fernando Lima, o Tiago Almeida, Jonathan Marques, as pessoas que mais comentaram. Muito obrigado pela participação de vocês. A gente vai ficando por aqui, mas já sabem onde nos encontrar e esperamos falar com vocês mais, porque eu acho que o Mica falou é fundamental. A gente quer ouvir de vocês quais são as dores que a gente pode resolver ou o que a gente aprendeu com outros hotéis que têm dores similares que podem ajudar no processo de evolução. Então, ficamos no aguardo aí do contato de vocês e até a nossa próxima live. Um abraço.